Se eu pedisse para você pensar na coisa que mais te assusta, a coisa que faz sua pele arrepiar, que faz seu estômago revirar e te faz querer sair correndo no momento em que você a vê, você talvez me diga, ou, mas para algumas pessoas, a coisa que mais as assusta, a coisa que faz com que queiram sair correndo da sala gritando de terror, é algo cujo propósito é entreter crianças. Em 1982, Steven Spielberg escreveu um filme que aterrorizou o público por anos e ainda assusta atualmente. Esse filme era Poltergeist, um filme sobre uma família sendo atormentada por espíritos malignos em sua própria casa, que também era uma crítica inteligente ao capitalismo. Uma cena em especial paralisou o público de terror, não apenas pela ótima construção de tensão. Foi essa cena. A justaposição de algo cujo propósito é entreter crianças de repente se tornar um perigo agressivo para uma criança. É marcante, mas até a aparência de um palhaço pode ser muito perturbadora para alguns. Cerca de 28% das pessoas, para muitas pessoas, isso cria uma sensação profunda de medo e desconforto só de olhar para a imagem de um palhaço. Mas por quê? Por que as pessoas temem tanto algo feito para ser tão inofensivo? De palhaços de circo e animadores infantis até It e John Wayne Gacy, vamos analisar como personagens cômicos de circo se tornaram figuras tão temidas na modernidade. Bem-vindo à Colômbia. Colerofobia pode parecer derivar de palavras do grego antigo. A palavra fobia vem de phobos, que significa medo. Se viu o vídeo sobre talassofobia, já saberia disso. O termo colerofobia só começou a ser usado frequentemente no fim dos anos 1990 e cólera nessa palavra, diferente de outras fobias, não significa nada. Algumas pessoas dizem que vem da palavra grega kolon, acho que é assim que se pronuncia, que significa membro, e está relacionada ao medo de pernas de pau e, por extensão, de palhaços. Algumas pessoas dizem que se origina da palavra grega para palhaço, kluon. Klun, kluon, klun, klun, kluan. Eu não sei como você diz essa palavra. Esta palavra, na verdade, ela não tem significado, sugerindo ser uma fobia moderna, não histórica. Então, filmes como Poltergeist e It, de Stephen King, exploraram o medo de palhaços? Eles criaram esse medo? Os palhaços nem sempre foram essa figura assustadora e suspeita que são na era moderna. A primeira aparição registrada de palhaços ocorreu no Egito, na Quinta Dinastia, em 2400 a.C. Naquela época, o palhaço tinha, na verdade, uma função semi-religiosa, e o papel de palhaço era atribuído a um sacerdote religioso que aumentava o engajamento com a religião, misturando práticas religiosas com comédia e apresentações. Mais ou menos como um influenciador das redes sociais do Egito Antigo. É isso mesmo que você ouviu. A religião está e sempre esteve cheia de palhaços. Figuras ou papéis de palhaço existiram em várias religiões antigas, dos nativos americanos à Europa medieval. Com o tempo, o papel do palhaço mudou e, na Grécia e Roma antigas, tornou-se o tolo rústico que conhecemos hoje. Curiosamente, na Inglaterra medieval, os bobos da corte desempenhavam a mesma função que os palhaços na Grécia antiga. E a palavra inglesa para palhaço é escrita como clowner ou cloyner, e originalmente significava um camponês rústico e entediante. Quando alguém te chama de palhaço, está te chamando de camponês. Diversos visuais de palhaços existiram, mas Joseph Grimaldi, no início dos anos 1800, criou a maquiagem de rosto branco, hoje onipresente.
O show Punch e Judy é um tradicional espetáculo inglês de marionetes, inspirado na comédia dell'arte italiana do século XVI. Não sei se pronuncio certo, espero que sim. O show apresenta um personagem trapaceiro de aparência grotesca, chamado Sr. Punch, que tem uma esposa chamada Judy e um filho. O show mostrava o Sr. Punch usando um bastão para bater em sua esposa e no policial. Também mostrava ele maltratando o bebê. Apesar de não usar maquiagem de palhaço, Mr. Punch faz o papel do trapaceiro ardiloso e violento, frequentemente associado a palhaços assassinos. Nas primeiras versões, ele matava outros personagens com seu bastão e até enganava o carrasco para cair na própria forca. Representações mais modernas focam mais nos elementos de pastelão e quase eliminam completamente o assassinato, já que é voltado principalmente para crianças. Realmente criamos alguns psicopatas violentos no passado. Mr. Punch também apresenta traços exagerados e distorcidos, como muitos palhaços assassinos. O palhaço de circo moderno surgiu no século XIX com a Escola de Equitação de Londres de Philip Astley, fundador do primeiro circo do mundo. Astley precisava de uma forma de entreter as pessoas entre os espetáculos de equitação, e por isso recrutou pessoas como palhaços para fornecer esse entretenimento durante o intervalo do show. Muitas pessoas já atuaram como palhaço ao longo dos anos. George L. Fox, até Tom Belling Sr., mas foi a atuação de Victor Morrill como bobo em Pagliacci, de Rogério Leoncavallo, que nos deu o nosso primeiro exemplo de um palhaço assustador. Em Pagliacci, um dos papéis centrais é o do bobo, uma figura do tipo palhaço que ajuda seu amigo no assassinato da esposa dele, depois que ela recusa as investidas do bobo. Ele faz isso convencendo o marido de que sua esposa vai fugir com outro homem. Este exemplo de palhaço dúbio e assassino é o primeiro que encontrei e resolve se os palhaços sempre foram assustadores ou se o palhaço assustador foi uma invenção. Essa seria a única aparição de uma figura de palhaço maligno até 25 de abril de 1940, quando Bill Finger, Bob Kane e Jerry Robinson nos apresentariam outro exemplo insanamente famoso. Em 1940, a DC Comics lançou uma de suas revistas em quadrinhos mais populares, Batman. Na primeira edição de Batman surge um criminoso misterioso com sorriso sarcástico e maquiagem de palhaço inspirada no Homem que Ri. Eu poderia continuar descrevendo o Coringa para você, mas sinceramente, se você ainda não sabe quem é esse personagem, então a cultura pop claramente passou por você e este vídeo provavelmente é inútil. O Coringa seria o primeiro exemplo popular e amplamente adotado da persona do palhaço assassino na era moderna, perpetuando e acentuando as características dos exemplos anteriores. Ele era um psicopata assassino que ria da violência, demonstrava pouco ou nenhum remorso por qualquer ação e fazia comédia física enquanto também agia de forma sombria e violenta, deixando suas vítimas com um sorriso grotesco no rosto. Essa versão do palhaço assassino foi uma das mais duradouras e ajudou a consolidar a ideia de que palhaços eram assustadores, não confiáveis e violentos. Por isso acho meio irônico que ele também seja um dos vilões mais populares da galeria de vilões do Batman. John Wayne Gacy, um dos serial killers mais conhecidos dos Estados Unidos da América, torturou e matou 33 adolescentes entre 1971 e 1978, enterrando-os em sua casa e no quintal. Durante todo o tempo em que cometia esses atos violentos, ele também era considerado um membro exemplar da comunidade. Ele era vice-presidente da Câmara Júnior dos Estados Unidos e capitão de distrito em sua região local. Que tipo de homem era o Sr. Gacy? Que tipo de homem? Como você o caracterizaria? Eu não sei, eu o caracterizo, mas achava que ele era uma pessoa muito boa, muito bom, muito amável. Eu gostava dele, mesmo agora eu gosto dele. Sinto pena dele pelo que aconteceu, mas ele foi uma pessoa maravilhosa e muito generosa conosco.
Em 1975, ele foi fotografado com Rosalind, esposa de Jimmy Carter, usando um broche com a letra S. Agora, se você não sabe o que significa um broche com a letra S, um broche S é o que o serviço secreto te dá quando eles verificam seu histórico e te liberam para ter acesso de segurança para falar com o presidente ou com a família imediata dele. Ele foi liberado pelo serviço secreto enquanto estava matando pessoas. No tempo livre, ele se vestia de palhaço chamado Pogo para animar festas infantis, enquanto adolescentes se decompunham em sua casa. Gacy atraía suas vítimas para casa ou carro, prometendo emprego em sua empresa de construção. Ao chegar, ele os embebedava e enganava para algemá-los, fingindo um truque de mágica. Gacy se algemava e escondia a chave entre os dedos, e então milagrosamente se libertava das algemas. Em seguida, ele pedia para a vítima colocar as algemas e dizia que iria ensiná-la a escapar. Assim que a vítima estava algemada, ele se aproximava e dizia que o truque era ter a chave. O que restava da vida do garoto era sofrer agressões e torturas, enquanto Gacy o queimava com charutos, o violentava com objetos estranhos e, às vezes, o afogava parcialmente para reanimá-lo e afogá-lo de novo. Finalmente, ele amarrava um torniquete no pescoço da vítima e a estrangulava até a morte. Lentamente, ao longo de 2 ou 3 horas, embora Gacy não matasse pessoas fantasiado de palhaço, ele usava o mesmo tipo de táticas subversivas e ardilosas para enganar suas vítimas que palhaços típicos usariam. O uso constante da fantasia de palhaço em festas infantis levou ao apelido de o palhaço assassino. Em 1986, Stephen King lançou um de seus livros mais famosos, narrando a história de crianças aterrorizadas em sua cidade natal por uma entidade demoníaca que assume a forma de um palhaço assustador. A entidade demoníaca se alimenta do medo das crianças e as persegue até serem derrotadas. Perdidas nos esgotos, elas têm uma relação sexual em grupo para encontrar a saída. Não estou brincando, isso está no livro. 10 páginas inteiras de um garoto menor de idade após o outro, fazendo sexo com a amiga menor de idade. Stephen King usou muita cocaína nos anos 80. Dizem que Pablo Escobar leu essa parte do livro e disse para ele: "Sem máscara, tudo bem, eu paro, Sr. King." Pennywise surgia no livro como um palhaço tradicional, inicialmente fazendo comédia ou oferecendo doces e jogos para atrair as crianças. Depois, arrancava seus braços e as devorava. Esse é provavelmente o exemplo mais famoso do arquétipo do palhaço assassino e, na minha opinião, marca o início da colerafobia. Eu acho que parques de diversões e circos podem ser lugares realmente assustadores, especialmente quando eles estão abandonados ou vazios. Palhaços também podem parecer assustadores quando têm uma certa aparência ou agem de um certo jeito. Em 1981, crianças em Massachusetts relataram que um homem fantasiado de palhaço tentou atraí-las para uma van. A mesma história aconteceu novamente em Phoenix em 1985, Nova Jersey em 91, Honduras em 95, Chicago em 2008,
Em todos os casos, os palhaços nunca foram vistos por adultos ou policiais e só havia relatos anedóticos de crianças. Se você pensar bem, a história lembra a do flautista de Hamelin. Nunca foi confirmado se algum desses avistamentos era real, mas os relatos deixaram uma dúvida persistente na mente do público em geral. Palhaços são confiáveis? Em 2013, em Northampton, Inglaterra, alguém foi visto várias vezes parado silenciosamente, vestido como Pennywise, de It, de Stephen King. Neste caso, 3 cineastas locais criaram o palhaço que tinha perfis nas redes sociais e postava com frequência. Na verdade, eu me lembro das histórias sobre isso quando aconteceu na época. Não sei se era histeria nacional, mas estava em todas as redes sociais. Muita gente entrou em pânico ao ver esse palhaço. Muitas pessoas chegaram a assinar uma petição por um toque de recolher nacional para evitar que saíssem à noite e fossem atacadas pelo palhaço. As pessoas podem ser bem burras. Em 2014, o canal DM Pranks do YouTube começou a assustar pessoas se vestindo de palhaço, como forma de atrair visualizações para seu canal no YouTube. Durante 2016, houve uma epidemia de avistamentos de palhaços por toda a América, com a polícia de todo o país recebendo relatos de palhaços assustadores em uma van branca. Apesar da polícia local, estadual e do FBI realmente investigarem o caso, nenhum palhaço foi encontrado machucando alguém. Um garoto foi esfaqueado até a morte, mas a polícia não comprovou o envolvimento de palhaço e concluiu que a histeria nacional sobre palhaços gerou denúncias falsas. Foram 12 prisões neste ano, mas sempre era um adolescente pregando peça com amigos. Exceto por uma ocasião em que, na verdade, era outro grupo de cineastas criando um burburinho midiático sobre seu curta-metragem. Você deve lembrar como o McDonald's deixou de usar o Ronald McDonald. Todos lembram, né? Quando crescíamos, aquele personagem estava em todo lugar. Então, um dia, ele simplesmente desapareceu. Descobriram que um dos intérpretes do Ronald McDonald usava a fantasia e se aproximava das crianças em festas infantis para... E se você está balançando a cabeça e concordando em memória, então parabéns! Você acabou de se tornar seu próprio exemplo vivo de como é fácil plantar falsas memórias nas pessoas. O McDonald's nunca teve esse tipo de problema com Ronald McDonald. Eles abandonaram o personagem após 500 médicos e psicólogos pedirem ao McDonald's que parasse de usá-lo, considerando antiético divulgar junk food para crianças com personagens simpáticos. E eles tinham razão. É fácil criar boatos, implantar memórias falsas e vê-las se espalharem rapidamente. Fora essas histórias, não há exemplos de palhaços andando por aí assustando pessoas ou fazendo mal a elas de qualquer forma. Pense nisso. Eu te disse no começo deste vídeo que os palhaços existem desde o Egito Antigo, e essas poucas histórias são as únicas vezes em que alguém já teve algum tipo de problema com um palhaço. Por que as pessoas sentem medo de palhaços? Seria fácil apontar para isso ou para John Wayne Gacy e dizer que é disso que as pessoas têm medo. Mas a colerafobia tem menos a ver com o que um palhaço faz e mais com o que ele representa. Palhaços são mentirosos e trapaceiros, são enganadores que não podem ser confiados, que é também como Satanás é retratado na Bíblia. Se você é religioso, o palhaço cumpre papel similar ao de Satanás, pois ambos são grandes enganadores. Eles vão rir às suas custas e vão fazer de você o alvo das piadas e brincadeiras deles, queira você ou não. Eles realmente não parecem se importar com o que você sente sobre a piada ou brincadeira deles, e estão mais preocupados com o quanto isso os diverte. Isso pode fazer parecer que eles não têm empatia e gerar desconfiança. Além disso, é babaca e egoísta. A maquiagem também desempenha um grande papel em como os palhaços podem ser perturbadores, pois cria uma aparência externa de alguém amigável, ao mesmo tempo em que agem de uma forma que os faz parecer pouco confiáveis. Pesquisas psicológicas indicam que tratamos rostos desconhecidos com grande suspeita e desconfiança, e que tendemos a perceber rostos familiares como mais felizes que desconhecidos, mesmo quando a expressão no rosto familiar é de infelicidade. É meio interessante. O uso de maquiagem intensifica o desconforto.
pois é difícil entender a intenção de alguém com maquiagem de palhaço e sorrisos artificiais. Para as crianças, isso é positivo, pois estudos mostram que elas captam os sinais emocionais das expressões dos adultos. Para adultos, isso é menos útil, pois sabemos que as expressões e comportamentos dos palhaços podem não refletir suas verdadeiras intenções ou sentimentos. Além disso, eles também não são algo com que a maioria das pessoas esteja muito familiarizada, já que muitos de nós nunca encontramos um palhaço de verdade na vida real. Nossa experiência com palhaços vem indiretamente de histórias, livros e filmes que frequentemente os mostram negativamente. Por fim, eles são falsos. Todas as emoções que eles mostram, como simpatia e risadas, são só imitações feitas para provocar uma reação em você. Seus verdadeiros pensamentos e sentimentos ficam ocultos sob várias camadas de maquiagem e atuação. E a mídia popular nos ensinou que, quando um palhaço não consegue provocar a reação desejada, ele vai provocar outra de propósito. Para palhaços na vida real, isso significa que eles podem provocar surpresa esguichando água em você com uma flor de mentira. E na ficção, eles provocam medo atacando ou intimidando sua vítima. Em ambos os casos, há um nível real de engano, mesmo que na vida real não haja intenção maliciosa. Isso faz da colerafobia, talvez, a única fobia completamente fabricada pela mídia e não realmente enraizada em qualquer psicologia evolutiva O que é realmente interessante. O medo de palhaços é um medo irracional. Irracional, pois não há exemplos de palhaços perigosos. Então, da próxima vez que você perceber sua respiração ficando ofegante de pânico ao ver um palhaço, lembre-se disso.